Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a Opinião Litoral, edição desta quinta-feira, 15 de agosto de 2024. Quinta-feira, tradicionalmente, a gente tem uma bancada feminina e hoje a gente mantém a tradição. Participa a Renata Reis, que é a procuradora-geral do município de Santos. Participa a Larissa Paz, que é secretária da Mulher, da Cidadania, da Diversidade e dos Direitos Humanos, também da Prefeitura de Santos. Uma questão interessante para a gente debater tanto com a Larissa como com a Renata é a questão da violência doméstica e a gente tem uma reportagem muito triste para acompanhar. Nesta escola em São Paulo, professoras e funcionários são treinados para observar qualquer sinal de que a criança sofre algum tipo de violência. Pode ser uma criança que às vezes ela é mais extrovertida e ela começa a ficar mais introvertida, e a gente também tem o oposto. A gente tem uma criança que às vezes é mais calma e não está acontecendo nada, mas que de repente ela vem com uma energia mais agressiva. Quando necessário, os pais e o conselho tutelar são chamados para conversar. Essa é uma das formas de combater a violência que a maioria das crianças com menos de 5 anos sofre no mundo todo. Os dados foram coletados em 100 países entre 2010 e 2023. Até essa idade, 6 em cada 10 crianças sofrem algum tipo de violência física ou psicológica em casa. São 400 milhões de vítimas em todo o planeta. As agressões incluem gritos, xingamentos, sacudidas, golpes, espancamentos e até feridas. Um impacto que prejudica a infância e a vida adulta. Elas podem ter, desde início precoce, a uso de substâncias, a práticas sexuais de risco, elas podem ter, na vida adulta, problemas de autoestima, problemas de ansiedade, problemas de depressão, problemas de insegurança, de autoaceitação. Alguns até reproduzem os comportamentos ou nos filhos, ou acabam se revitimizando e tendo relações afetivas, relações com parceiros ou parceiras agressivos também. No Brasil, a palmada numa criança é crime e uma série de leis em vigor protege a infância e a adolescência. O Brasil hoje é um dos países que tem uma legislação mais avançada no que se diz respeito à garantia e defesa do direito da criança e do adolescente. Estou me referindo ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Ainda segundo o Unicef, 40% das crianças entre 2 e 4 anos não recebem estimulação adequada nem interação em casa para que possam se desenvolver com qualidade. Faltam, por exemplo, acesso à leitura, narração de histórias, canto, desenho. Na escola que conhecemos esta manhã, também o contato com a natureza e os animais é estimulado. Crianças, quando crescem assim, viram adultos mais saudáveis e capazes de romper o ciclo da violência. Garantir isso é um desafio para toda a sociedade. Primeiro de tudo é o investimento, o investimento financeiro por parte do poder público, seja ela na instância municipal, estadual, federal, para que, de fato, essas políticas públicas elas possam ser implementadas, de uma forma efetiva. Tendo esse investimento financeiro, consequentemente, você vai ter a boa execução dela ali no território, na ponta, e, consequentemente, também a gente conseguir a garantia a garantia e a implementação dessas políticas para a garantia do direito da criança e do adolescente. Larissa, boa tarde, bem-vinda. A gente sente que houve uma mudança de conceito nas últimas décadas e ainda a sociedade ainda está em adaptação em relação a isso, porque até o final do século passado a palmada era considerada normal e algumas coisas que hoje não são mais aceitas, Agora, tem pais que foram educados dessa maneira e ainda reproduzem isso, Boa tarde e bem-vinda. Muito obrigada, Paulo. Exatamente. Eu costumo dizer que quando a gente recebe uma orientação e a gente tem uma base, a gente precisa avaliar aquilo como positivo ou negativo, e a gente tem duas alternativas, no fim das contas, Ou utilizar como justificativa o fato de que foi o único aprendizado que se recebeu para replicar aquilo, ou entender que aquilo de fato não foi positivo e buscar um caminho diverso. A grande questão, efetivamente, está na intolerância que as pessoas hoje em dia têm para todas as coisas.
Muito possivelmente, pelo excesso de informações que recebem todos os dias, as pessoas estão cada vez mais intolerantes e explosivas. E a gente vê isso não somente com relação à questão da educação infantil, mas em todos os comportamentos na sociedade, né? Recentemente nós tivemos aí o caso de uma pessoa que saiu do carro e cometeu aí uma agressão contra uma pessoa idosa justamente por conta de uma intolerância no momento de trânsito. Então a gente vê a sociedade muito mais intolerante em diversos aspectos. A questão da forma de educação, ela vem mudando ao longo dos anos, mas ainda existem aquelas pessoas que infelizmente cometem excessos, seja porque não conseguem administrar, tolerar alguns comportamentos e acabam se excedendo no momento da disciplina, porque as crianças elas precisam compreender os limites, mas no fim das contas é a forma que esses limites são impostos, muitas vezes de forma excessivamente agressiva, na verdade naturalmente agressiva, que acabam ensejando necessidades que a gente vê atualmente de crianças que acabam revelando esses excessos nos seus comportamentos cotidianos, como nós vimos na escola, na matéria agora há pouco. Interessante, Renata, que a Larissa, ela falou de uma tendência à intolerância, à agressividade provocada pela informação, pelo bombardeio de informações superficiais que a gente recebe nesse tempo de redes sociais, mas ao mesmo tempo que se estimula esse comportamento, se reprime esse comportamento, que ninguém aceita mais a palmada na criança. Passou a ser crime isso, o que até o final do século passado, vamos dizer, até pelo menos a segunda metade, a terceira metade, a segunda metade, não tem terceira metade, terceira, quarta parte, 75, 80, era normal isso, né? Depois disso deixou de ser, né? É crime. Boa tarde. Boa tarde, Larissa. Bem-vinda aqui com a gente. Na verdade, o que eu observo, né, ao longo dessas últimas décadas, a gente tem uma dualidade aí de comportamentos, porque a minha geração cresceu com a palmada. Eu tomei muita palmada em casa e minha mãe achava natural. Agora minha mãe tá velhinha, ela diz que não é verdade, que é mentira, que ela não fazia isso. Mas era uma coisa natural que você dá palmada. Então eu cresci na minha infância e adolescência achando que isso era algo natural. Daí a minha geração passou por todo um processo, né, de aprendizado para que a gente fosse afastando esse tipo de comportamento e tendo um outro comportamento com os nossos filhos. Isso tudo foi um processo que a gente passou de realmente aprender que a educação deve ser dada por outros meios e não através da violência. E assim eu já comecei com a minha filha, por exemplo, ter um outro tipo de tratamento. Por outro lado, a gente vê ao mesmo tempo, crescer essa violência toda que a Larissa falou. Então, até que ponto nós realmente aprendemos ou nós a gente acostumou a dizer publicamente que aprendeu, né? E quando eu falo nós, eu estou falando sociedade como um todo. Então, a gente reprime no discurso, mas a gente vê as pessoas das mais variadas situações se colocando em situações de violência na vida cotidiana. Então, é desde a pessoa em situação de vulnerabilidade na violência contra a mulher, que a gente vai falar daqui a pouco, a violência contra as crianças, a violência contra toda a criança e o adolescente como um todo, e a violência no dia a dia. É a pessoa em vulnerabilidade social, é o morador de rua, é o dono da padaria, é o cliente da padaria, é a pessoa no metrô, é o juiz, é o dono da Porsche que atropela uma pessoa e foge. Então, a gente vê que até que ponto, para a gente se questionar, a gente não tem resposta para isso, mas se questionar até que ponto realmente houve um aprendizado da sociedade ao longo dos últimos anos. Agora, essa violência que acontece dentro de casa tem um aspecto interessante da reportagem, que eu acho muito interessante, que é o treinamento da pessoa que pode observar o que está acontecendo dentro de casa, ver de fora o que está acontecendo dentro, que é o professor treinado para perceber uma mudança de comportamento e chamar os pais ou avisar o conselho tutelar. Porque é difícil encontrar esses mecanismos para políticas públicas que vão combater alguma coisa que acontece dentro de casa. A violência doméstica é o nome, não é, Larissa?
Exatamente. Toda a violência que se comete dentro do âmbito residencial, a gente tem como violência doméstica, embora a gente fale de violência doméstica quando a gente fala, via de regra, de violência contra a mulher, e é assim que as pessoas têm o hábito de conhecer. Mas esse olhar apurado dos educadores, ele é muito importante, Paulo, especialmente porque nós temos muitas famílias que têm a criança muito mais tempo no âmbito escolar do que no âmbito residencial com os pais, porque veja, a criança que fica período integral na escola, né, ela vai passar ali 10, 12 horas por dia, eventualmente, dentro do ambiente escolar, e ela vai para casa, e o período que ela está em casa, a maior parte do tempo ela está muitas vezes dormindo. Então, o período de convivência na escola, muitas vezes, chega a ser maior do que o período de convivência com os pais. Então, esse mapeamento pelas escolas, ele acaba sendo muito importante, especialmente porque a escola tendo essa convivência maior, consegue fazer essa observação e identificando aí sinais de violência, de um comportamento inadequado, chamar os pais para uma devida orientação, entender efetivamente o que aconteceu e, a depender do caso, fazer o acionamento do conselho tutelar. Então, é a escola, é o psicólogo, é o médico, todo esse pessoal tem que ser treinado para observar se a criança está sendo vítima de violência e partir para uma verificação que pode salvar a vida da criança, ou pelo menos eliminar uma situação, amenizar uma situação que pode causar traumas, como disse a reportagem, para o resto da vida. Importante também é que as pessoas que têm visibilidade, celebridades do cinema, da música, da política, da televisão, denunciem os casos de violência doméstica, porque aí, Renata, estimula a pessoa que não tem visibilidade, a pessoa que leva uma vida mais comum, a denunciar também. Foi a partir de uma primeira denúncia em Hollywood contra um produtor que explodiram inúmeros casos de assédio sexual, de violência, de estupro, com condenação de gente famosa. E um caso recente é o da ex-mulher do presidente da Argentina, do ex-presidente da Argentina, Alberto Fernandes, né, que apareceu com hematoma no rosto, hematomas, né, e ele veio com uma explicação de muito pouca credibilidade, né, que se devia a procedimentos estéticos, que se ele fosse violento, ela não estaria fazendo tratamento para engravidar, uma coisa... É importante que a mulher com visibilidade denuncie, não é? Isso é muito importante. A gente tem falado aqui nas últimas semanas aqui no programa, até com as convidadas que o programa tem trazido, a gente tem batido muito nessa tecla da importância de se disseminar um encorajamento da mulher para que essas denúncias sejam feitas, principalmente quando se trata, como você falou, de pessoas que têm visibilidade, porque elas encorajam aquelas, porque acontece, como eu estava falando, independentemente do seu nível social, onde você mora, e a primeira-dama aqui no caso, da Argentina, né? Quando que você vai imaginar que ela estaria sofrendo violência doméstica? Nós temos também a questão da violência financeira, psicológica, emocional, que essa é mais difícil ainda, porque não deixa marcas visíveis, então você tem que ter realmente um olhar mais apurado para poder detectar e para poder saber como enfrentar isso, mas a gente tem que ter o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para proteger essa mulher como um todo, porque aquela mulher que, no caso de uma primeira-dama, para ela, a gente sempre fala isso quando trata desse assunto aqui no programa, para ela, não sei se mais fácil seria a palavra correta a usar, mas é mais fácil de ela levar uma denúncia dessa, porque ela tem condições, inclusive de por conta própria, se afastar do seu agressor. Agora, você imagina tudo isso acontecendo numa família em vulnerabilidade social, que muitas vezes a mulher, para ser encorajada a denunciar o agressor, ela tem que ir a uma delegacia e depois retornar para o lar, retornar para casa onde o seu algoz está. Então, é por isso que a gente precisa, e a Larissa está aqui para falar melhor do que eu, do desenvolvimento de diversas políticas públicas para atendimento em rede dessa mulher. A gente tem que ter uma série de políticas desenvolvidas em contrapartida juntamente
com a segurança pública, com o judiciário, para vir a trazer essa mulher o apoio necessário, não só para encorajá-la a fazer a denúncia, mas para enfrentar o que vem depois da denúncia, né? Porque muitas vezes ela não vai ter condições de voltar para o próprio lar. A gente já passou um pouquinho do tempo, Larissa, então rapidamente, mas é verdade, só a medida protetiva não resolve, porque o agressor que está disposto a matar uma mulher, ele está ligando muito pouco para o futuro dele, né? Porque a prisão é o inferno na Terra, né? Então ele sabe que vai para a prisão, provavelmente, ele sabe que não vai escapar. Precisa de outras medidas, como, por exemplo, o treinamento que é dado do sinal em restaurante, da mulher que está em risco, ou tornozeleira eletrônica para indicar a proximidade do agressor do lugar onde está a possível vítima. Tem essa coisa que muitas mulheres aprenderam a fazer, liga para uma pizzaria e pede socorro, em vez de pedir uma pizza, né, ou liga para a delegacia e pede uma pizza, esse tipo de coisa, né? Tem muita coisa para ser feita, né, Larissa? Sim, existem muitas iniciativas, mas a gente sempre começa pensando na prevenção, uma vez que o ideal é a gente não precisar pensar na consequência, é evitar que efetivamente essas violências elas aconteçam. Então, o primeiro passo é o trabalho que a gente tem feito fortemente aqui no município de Santos, de conscientização da população, inclusive falando sobre os 5 tipos de violência que estão previstos na Lei da Maria da Penha, justamente como a doutora Renata bem disse, existem alguns tipos de violência que não deixam marcas e fazem com que a vítima muitas vezes não tenha essa percepção de que está sendo vítima de uma violência, né? E então o primeiro passo é justamente conscientizar essas mulheres de que existem outros tipos de violência que também cabem denúncia para que ela saia desse ambiente e possa tomar as medidas cabíveis com a maior brevidade possível, né? No entanto, de outro lado, nós também temos a capacitação da nossa guarda municipal, que nós chamamos de Guardiã Maria da Penha, também para fazer o monitoramento das medidas protetivas e efetivamente proporcionar maior segurança a essa mulher para que ela não fique somente com uma medida que não seja efetiva, mas que ela se sinta devidamente assegurada com uma eventual medida protetiva concedida a depender do caso. Vale a pena registrar também um trabalho feito em Santos pelo pessoal da Justiça Restaurativa, né? A gente conversou aqui com a juíza diretora do Fórum de Santos, Renata Guzmão, sobre grupos de diálogo, de conversa entre mulheres agredidas e também outros grupos entre homens agressores, assim, produzindo bons efeitos, né? Diminuindo, praticamente zerando a reincidência das agressões. Opinião Litoral volta depois do intervalo, bem rapidinho, fica aí com a gente. Voltando com o Opinião Litoral desta quinta-feira, a Larissa Paes, secretária da Mulher, da Cidadania, dos Direitos Humanos e da Diversidade de Santos, participa, e a Renata Reis, que é procuradora-geral do município, também participa. A gente falou de violência doméstica, também de violência contra a mulher no bloco anterior, e tem um caso também muito triste que foi registrado nessa semana. Menina de 13 anos é estuprada por 10 homens durante encontro com o namorado. A adolescente permaneceu 2 dias desaparecida antes da família descobrir sobre o crime, por meio de uma mãe de uma colega. A delegada Lívia Cristina Bonella, da Delegacia de Defesa da Mulher de Praia Grande, revelou que a adolescente foi estuprada por pelo menos 10 homens em 3 locais diferentes. A delegada contou que ainda não sabe se a vítima permaneceu em cárcere ou no local por espontânea vontade. De acordo com relatos da menor, o suposto namorado queria que a adolescente fizesse sexo com ele e outro rapaz. A proposta foi negada, mas acabou sendo ignorada. Um homem de 18 anos foi preso pelo crime de estupro de vulnerável. Outros 4 menores de idade já foram identificados pelo ato infracional. O caso é investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher de Praia Grande. Isso acontece no Agosto Lilás, né, no mês de violência contra a mulher. A menina de 13 anos é completamente vulnerável, né? Essa notícia, ainda não sabemos nem os desdobramentos dela, né? Porque pode até acontecer de uma situação dessa vir uma gravidez. A gente entra
num problema ainda maior, que é a questão do que a gente discutiu muito, né, ultimamente, em relação ao direito do aborto legal nessas situações, que também é de muito difícil acesso das vítimas de violência sexual no nosso país. Essa situação, ela assusta, né? É muito assustadora. A gente fica, nós, pelo menos eu como mulher, e como mãe também, a gente lê, assiste uma notícia dessa e fica bastante assustado com o nível de consciência dos nossos jovens. Você né? tem uma filha da cidade, né? De 15, vai fazer 16 a minha. Já um pouquinho mais velha, né? Mas eu acho que é um conjunto, né, de situações que devem ser avaliadas e que a curto prazo no nosso país, pelo menos, a gente não tem como dar um resultado positivo, porque isso vem desde da educação dos homens, né? Como que nós, na sociedade, nós estamos criando os homens, esses adolescentes que não têm a mínima condição de diferenciar o certo ou o errado, ou ainda quando diferenciam, entendem que filmam, que nesse caso, inclusive, foi filmado, embora não apareça claramente o rosto dos agressores, mas se divertem com uma situação criminosa e sabem que isso é crime. Então, não dão o devido valor ao ato e à relevância do ato que praticam. Numa situação de uma menina de 13 anos, ela, no caso, a vulnerabilidade dela é presumida, ela não tem nem sequer a opção de escolher se estava ali porque quer ou porque não quer. A própria condição dela de 13 anos já leva à situação de violência. Então, a gente tem aí uma série de fatos, né? A forma também como essas meninas em casa, elas são assessoradas pela família, até que ponto essa família tem o cuidado devido para saber onde uma menina de 13 anos está e ela ter ambientes de convivência, os lugares que ela frequenta, que sejam também compatíveis com uma menina de 13 anos. Então, uma série de problemas graves reunidos num fato só, e o que se tem que se esperar numa situação dessa é que já houve a identificação de alguns, inclusive pelas imagens do vídeo, ainda não de todos, que aqueles que sejam maiores e possam responder criminosamente assim seja, aqueles que sejam menores respondam pelo ato infracional e recebam também as medidas necessárias para, após o cumprimento dessas medidas impostas pelo ato infracional, tenham condições de realmente discernir a gravidade do que fizeram. E para a menina é o acolhimento e toda uma proteção emocional, psicológica, porque muito provavelmente ela vai ser uma adulta com muitas marcas. Larissa? Exatamente. Na verdade, a gente tem uma possibilidade de gestação, a gente tem uma possibilidade de doenças diante o grande número de pessoas que violaram essa menina, mas realmente a gente tem uma única certeza, que são os traumas que essa menina vai levar muitas vezes pela vida toda, né? E nos traz uma reflexão, inclusive, Paulo, no que diz respeito à nossa pauta anterior, que nós falávamos sobre formas de educar, né? Porque, veja, eu também sou de uma época que o olhar dos meus pais me bastava para me direcionar, para entender o que eu devia fazer, o que não devia fazer. E pelo que se vê dessa matéria, essa menina ela tinha um contato via internet com esse suposto namorado. E foi também através da internet que a delegada que conduz o caso conseguiu identificar mais informações acerca desses violadores, né? Então, também foi um meio de buscar forma de se fazer de justiça e de melhor apuração dos fatos, mas a gente precisa também estar muito atento às nossas crianças, e aí, eu ao contrário da doutora Renata, tenho um menino, né, e também tenho uma missão de colocar meninos na sociedade que se tornem homens respeitadores e que compreendam o limite das coisas, que compreendam a respeitar um não, que entendam que as coisas não devem acontecer de maneira forçada, muito pelo contrário, e compreendam efetivamente a importância das relações sadias, porque
Porque quando nós falamos de relações sadias, a gente não evita somente que crimes terríveis como esse aconteçam, mas a gente também previne de uma relação abusiva no futuro, que nos leva também a uma eventual situação de violência doméstica, efetivamente. O que acontece nesse mês de agosto especificamente em Santos, Larissa? O mês de agosto, ele é conhecido como Agosto Lilás, né? A gente tem as campanhas das cores e o Agosto Lilás, ele representa o mês de combate à violência doméstica. Então, para esse mês, nós temos muitas iniciativas já acontecendo, seja de capacitação de servidores, seja de levar informações à sociedade por diversos meios, que isso também é uma constante que acontece no município, levar informações, fazer rodas de conversa em vilas criativas, levar informação à sociedade, a empresas que nos abrem as portas para falarmos sobre relações de assédio, inclusive, mas esse mês especialmente nós temos algumas ações acontecendo e teremos a última semana aí destinada a ações de combate à violência doméstica. Esse mês possivelmente nós teremos a efetiva implantação da vara especializada já anunciada no nosso município, que é fruto de uma colaboração entre Judiciário, Prefeitura e OAB, que fez esse pleito em conjunto para o Tribunal de Justiça. Nós já tivemos o anúncio dessa vara especializada, que está em vias de implantação, o juiz já foi designado e a vara efetivamente começará a ser ativada em breve. Nós temos a criação de um grupo de trabalho que está sendo alinhado com diversas forças que tratam da violência doméstica, e aí nós falamos novamente de município, OAB, Judiciário, mas vamos além. Nós temos Ministério Público, Defensoria Pública, nós temos as forças policiais, Polícia Civil, Polícia Militar, nós temos o Conselho Municipal da Mulher também, que entra aí como representação da sociedade civil. Então, são diversas forças, diversas autoridades se unindo, efetivamente, unindo forças para combater a violência doméstica e de fato, criar uma rede onde todas as forças elas seguem uma mesma linha, apurando e conduzindo os mesmos dados para a minimização desses índices na nossa cidade. Renata, nós tivemos um presidente da República que uma vez disse para uma deputada que ela não merecia ser estuprada. Foi condenado por isso, né? O Jair Bolsonaro disse isso quando era deputado para a deputada Maria do Rosário, né? Do Rio Grande do Sul, do PT do Rio Grande do Sul. E agora nós tivemos o presidente, a gente analisou isso nesse mês de agosto, que ele fala muita bobagem também, o presidente Lula. E uma das coisas que ele falou, absurda, ele falou que ficou muito impressionado com dados que mostravam que a violência contra a mulher aumenta depois da transmissão dos jogos de futebol, a violência doméstica. Mas ele brincou com o assunto, dizendo que se for corintiano, tudo bem, porque ele é corintiano, né? Isso depois ele ter falado que estava lendo discurso em outra ocasião do Conselho das Pessoas com Deficiências, né? Porque a primeira-dama já tinha orientado ele a ler para não falar besteira, né? A gente sempre fala isso aqui quando a gente tem a oportunidade de debater esses temas, da importância, né, da palavra quando as pessoas elas têm uma relevância na sociedade, tanto por questões de ocuparem cargos políticos, mandatos eletivos, também pela posição de autoridade que muitas vezes elas ocupam. Essas pessoas todas devem estar cientes daquilo que falam, porque a fala é uma expressão do pensamento. Então, ainda que você jogue isso de uma forma jocosa, de brincadeira, hoje não é mais aceitável esse tipo de brincadeira, ainda mais vindo de um presidente da República ou de qualquer pessoa que exerça um determinado protagonismo na sociedade, porque essa brincadeira, ela torna a brincadeira acessível para aqueles que entendem que essa brincadeira pode ser realmente levada a efeito. Eu acho importante também aproveitar que a Larissa está aqui e dentre essas inúmeras coisas que ela falou, se você me permite, Paulo, eu queria falar para ela falar um pouquinho também da Casa da Mulher, que é algo importante que em breve ela vai ter oportunidade também de anunciar algo que a gente está trabalhando há muitos anos na prefeitura e que a gente está aí em breve podendo dar mais esse acolhimento, né, esse equipamento
equipamento público para trazer acolhimento para as mulheres. A Larissa já falou da vara específica de violência contra a mulher, né, que vai ser instalada, né? Violência doméstica, né? Também. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Isso. E agora também da Casa da Mulher. Eu ia perguntar para a Renata se apresentador de televisão também tem que tomar cuidado com essas coisas. Todos nós, a gente tem que tomar cuidado, não só quando a gente está aqui, mas na nossa vida. A gente precisa aprender. E nós que temos filhos, você tem filhos jovens, eu tenho filho adolescente, a Larissa, eu não sei quantos anos tem os filhos dela. A gente, inclusive, precisa ouvir os nossos filhos para entender essa linguagem deles, porque, por exemplo, a minha filha, ela se escutar a avó, o vô dizer alguma coisa que ela entende que seja preconceituosa ou que de alguma forma seja uma brincadeira indevida, ela com 15 anos de idade, ela já reprime esse tipo de comportamento. Então a gente precisa também aprender com eles, porque eles estão muito mais, eu acho que dentro das escolas, aprendendo mais do que a gente aprendeu sobre esse respeito ao próximo e sobre essa empatia e que a gente deve ter sempre um com os outros. Olha, não foram poucas vezes, viu, Larissa, que meu filho e minha filha me chamaram a atenção em relação a esse tipo de comportamento. Aprendi bastante com eles. Eu frequentemente aprendo com os meus também, que tem 14, 10 e 2, né? Mas muito informados, muito conectados e muito esclarecidos. São todos meninos? Todos meninos. Muitas vezes me alertando de coisas que a gente às vezes faz de maneira despercebida, mas aproveitando o gancho, queria falar da Casa da Mulher, porque realmente é uma grande alegria poder dizer que a Casa da Mulher está aí na sua fase final de obras. A gente tem feito visitas periódicas na Casa da Mulher para acompanhamento das obras, porque a casa também está com previsão de entrega agora para uma data muito próxima, né, ainda nesse semestre. E a Casa da Mulher, ela na verdade é mais uma porta que a mulher santista tem acesso, né, para diversas finalidades. E na verdade não é uma casa que vai trazer acesso apenas a vítimas de violência, mas sim a toda mulher que entenda a importância desse equipamento, que na verdade ele vai trazer suporte jurídico, psicológico para as mulheres que forem vítimas de violência, mas também vai ser um meio de capacitação para as mulheres. Dentro desse espaço que é a Casa da Mulher, nós teríamos um espaço destinado a aulas de gastronomia, culinária, nós teríamos um espaço de ateliê para capacitação na área de costura, teremos um espaço para capacitação na área de beleza, então já são espaços pré-formatados com essa finalidade. E por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, uma área destinada a cursos de tecnologia, e digo não menos importante porque nós temos uma predominância masculina nas áreas de tecnologia, e as mulheres elas vêm se inserindo cada vez mais na área. Então nós também teremos cursos na área de tecnologia proporcionados na Casa da Mulher de maneira gratuita. Então é um equipamento que vem para somar para as mulheres santistas, sem sombra de dúvida, e trazendo todo o suporte necessário para as mulheres, especialmente em situação de vulnerabilidade e também vítimas de violência doméstica. Opinião para o intervalo, mais uma vez, é rapidinho, fica aí com a gente. Voltando com a opinião litoral, nesta quinta-feira, a Larissa Paes, que é secretária de Cidadania, da Diversidade, da Mulher e dos Direitos Humanos em Santos, participa, e também a Renata Reis, que é advogada procuradora-geral do município. A notícia que movimentou a semana nos meios políticos, mas também nas discussões entre as pessoas, na academia, no trabalho, em todos os lugares, envolvendo o ministro Alexandre de Moraes e a confusão entre a presidência do Tribunal Superior Eleitoral e o cargo de ministro do Supremo. Vamos acompanhar uma reportagem. Integrantes do Supremo saíram em defesa do ministro Alexandre de Moraes. Como as informações eram do presidente do Tribunal Superior Eleitoral para o condutor do inquérito, elas não eram formalizadas no momento da solicitação. Por isso havia algumas solicitações informais.
Mas quando as informações chegavam, elas eram imediatamente formalizadas, inseridas no âmbito dos processos e dada vista ao Ministério Público. Portanto, não houve nenhuma circulação de dados ou informações que não estivesse documentado adequadamente no processo. A condução das investigações por parte do eminente ministro tem sido pautada pela legalidade, pelo respeito aos direitos e garantias individuais e pelo compromisso inegociável com a verdade. E o próprio ministro falou sobre o caso. Obviamente, o caminho mais eficiente da investigação naquele momento era a solicitação ao Tribunal Superior Eleitoral, uma vez que a Polícia Federal, lamentavelmente, num determinado momento, pouco colaborava, nós sabemos, com as investigações, retirando o apoio do delegado. O delegado que atuava nos inquéritos chegou a ficar com um único agente policial para poder realizar todas as diligências. E, obviamente, foi dito, seria esquizofrênico eu, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, me auto-oficiar. Até porque, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, no exercício do poder de polícia, eu tinha o poder pela lei de determinar a feitura dos relatórios. O jornal Folha de São Paulo teve acesso a 6 gigabytes de mensagens e arquivos trocados via WhatsApp por auxiliares de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral, que teria ordenado de forma não oficial a produção de relatórios no âmbito do inquérito das fake news. As informações serviriam para embasar medidas tomadas pelo magistrado, como cancelamento de passaportes, bloqueio de redes sociais e intimações para depoimentos na Polícia Federal dos investigados, a maioria bolsonaristas. Segundo a reportagem, as mensagens indicam que o setor de combate à desinformação do TSE, na época presidido por Moraes, teria sido usado como braço investigativo do gabinete do ministro no Supremo. No Congresso, parlamentares da oposição querem o impeachment do magistrado. E no dia 7 de setembro, nós vamos recolher os apoiamentos de parlamentares, de juristas, de brasileiros em geral, população, e vamos fechar no dia 7 de setembro a coleta de assinaturas, o apoiamento dos brasileiros, para no dia 9 de setembro, se Deus quiser, nós apresentarmos aqui na presidência do Senado esse pedido, que pode ser talvez o maior pedido de impeachment que a gente já teve na história do Brasil. Já os governistas não enxergam ilegalidade. É o desespero de quem está sentindo a hora das condenações chegar e quer se apegar a qualquer coisa para empastelar os robustos inquéritos recheados de provas dos inúmeros crimes que praticaram. Não adianta, não é com factoides que vão conseguir escapar das contas que têm que prestar à justiça. Não vão sair impunes dos crimes que cometeram, especialmente os perpetrados contra a ordem democrática e o Estado de Direito. Algumas coisas chamam a atenção. É verdade que o país é dividido, metade do país entende que o Alexandre de Moraes é um herói e a outra metade entende que é um bandido, um ditador. Mas chama a atenção, primeiro, que a Folha de São Paulo, que é execrada pelos bolsonaristas nesse momento, virou um meio de comunicação, né? E chama a atenção também que a Folha de São Paulo tenha colocado numa manchete principal, como uma coisa escandalosa, não se fala em ilegalidade, não se fala em irregularidade, fala fora do rito, não é, Renata? Essa notícia, eu particularmente me entristeci muito quando li. Paulo me conhece, sabe, eu sou uma grande admiradora do ministro Alexandre de Moraes, ele foi meu professor em São Paulo, no curso preparatório, e eu tive a oportunidade, na minha trajetória profissional, de ter
contatos com o ministro, então eu sou uma grande admiradora tanto da capacidade técnica, intelectual dele como pessoa. Mas a gente está aqui para olhar e ver os fatos como eles são. E a gente está, mais uma vez, numa linguagem bem esdrúxula, correndo atrás. Parece que a gente está sempre correndo atrás do rabo, né? São notícias, o contexto é outro, mas as notícias são as mesmas. Qual é eu discordo dessa defesa, eu sei que o Supremo, nesse momento, tem que fazer essa defesa mesmo do ministro, é o papel do presidente do Supremo nesse momento fazer isso. Eu sei que as bancadas governistas também vão atuar fazendo esse papel, mas eu vejo ali algo muito parecido com outras circunstâncias que a gente já discutiu, como na época em que o Bolsonaro, usando do poder que ele tem, dos seus assessores, conseguiu alterar um cartão de vacina, conseguiu ter acesso ao sistema do Ministério da Saúde, e por aí vai. Nesse caso, por mais que o ministro diga que não tem cabimento ele oficiar a ele mesmo, a gente não está falando de Alexandre de Moraes aqui e Alexandre de Moraes aqui. A gente está falando de dois tribunais diferentes, embora ambos pertencentes ao judiciário, mas são instituições diversas que, por força da nossa Constituição, eles são ocupadas pela mesma pessoa, mas essa pessoa aqui é o presidente do Supremo, aqui é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e eu creio que o caminho, o rito processual realmente é que essas solicitações sejam todas oficiadas, sejam todas formalizadas. Do contrário, a gente vai cair também na lembrança da história da Operação Lava Jato, quando Moro e Dallagnol, isso. Eles trocavam o Ministério Público e o juiz da causa, trocando mensagens e trocando informações acerca das causas julgadas e das denúncias oferecidas. Isso aí tudo junto mostra que a gente, como sempre, está aqui comungando de um mesmo sistema político, de um mesmo sistema no judiciário. Tudo acontece da mesma forma, independente de que lado esteja. E uma boa parte da população brasileira está sendo levada aí na carona dessas duas partes e não está conseguindo enxergar que a gente acaba sendo objeto, né, objeto para levantar pautas de pessoas que não diferem muito uma das outras. Alguma observação, Larissa? Penso muito como a doutora Renata, porque, veja, o poder não permite a quem quer que seja qualquer coisa. Não, muito pelo contrário. A gente precisa compreender que existem os limites das coisas e que, de fato, nós estamos falando de instituições diferentes. Da mesma forma que hoje ele não está mais representando aquele tribunal, isso poderia acontecer em qualquer tempo, veja bem. Nós estamos falando de uma instituição a qual ele representa, ele não pode falar por si. Né? É o cuidado de se colocar eventualmente de fora da situação e entender que aquele cargo, aquela função, ela não era permanente, assim como não é, e ele realmente precisaria tratar a instituição, aquele tribunal, como um tribunal e não como uma pessoa dele próprio, porque é justamente isso que trouxe toda essa situação que a gente está vendo hoje e que, de fato, mostra que houve aí, possivelmente, um excesso na sua atuação. Agora, a situação é a seguinte, vários processos que são muito, assim, delicados para a oposição política bolsonarista têm a relatoria, né, ou a presidência do Alexandre de Moraes. E se ele sofrer impeachment, quem nomeia o substituto dele é o presidente Lula, que é adversário político, que pode nomear até uma pessoa mais rigorosa que ele. Esse novo ministro herda esses processos? Ele normalmente herda os processos do ministro aposentado, do gabinete, né, do ministro aposentado. Porque impeachment nunca teve, né? Nunca teve. No judiciário, não. Inclusive, tem um rito diferente também, o impeachment. Que no caso, Senado, né? No caso do presidente da República, quem tem esse poder é o presidente da Câmara, de abrir o processo ou não. No caso do ministro
do Supremo é o Rodrigo Pacheco hoje, e inclusive pelo que a gente tem lido aí, visto toda essa movimentação, já está se falando que o risco é zero de ele dar continuidade a esse processo nessa situação. Tudo é para a gente conseguir entender bem essa interferência mesmo que existe do judiciário no executivo e vice-versa, porque eles acabam dependendo muitas vezes de interesses políticos para que essas questões sejam levadas à frente ou não. Essa batida de frente, esse confronto entre os poderes, né, que desde o século XVIII tem a divisão, né, do Montesquieu, um pensador francês, né, legislativo, executivo e judiciário. No próximo bloco a gente vai analisar uma retaliação do Congresso ao Judiciário. O ministro Flávio Dino, do Supremo, suspendeu a execução de medidas de parlamentares, medidas impositivas, enquanto a Câmara não desenvolver uma normatização de transparência. A transparência é um princípio constitucional. Você pode gostar do Flávio Dino, pode detestar o Flávio Dino, mas nessa questão não dá para ficar contra a posição dele. Tem que ter transparência. E a Câmara cortou 1 bilhão e 300 milhões numa medida provisória de suplementação de orçamentos para o Judiciário, em retaliação à medida do Flávio Dino, depois do intervalo. Voltando com a opinião litoral, agora é o último bloco. Renata, o Flávio Dino quer mais transparência, determinou suspensão da execução de medidas impositivas e o Congresso cortou 1 bilhão e 300 milhões do Judiciário em retaliação. Que coisa, hein? A gente deveria ter gravado o comentário do bloco anterior para eu repetir aqui, porque calha exatamente nessa situação, né? A gente viver num país onde os poderes, por interesses próprios e políticos, eles acabam, né, se degladiando e tratando a coisa pública de uma forma voltada ao interesse particular, ao interesse dos partidos e ao interesse político propriamente dito. E vai continuar, né? Isso aí nasceu, na verdade, tudo isso que a gente estava discutindo no bloco anterior, esse tipo de coisa que está acontecendo aqui no Congresso, essa retaliação, isso nasceu lá atrás, com a própria condução pelo Alexandre de Moraes do inquérito dentro do Supremo, que eu também já lá atrás já via com ressalvas, porque o juiz investigador é algo um pouco contraditório. E quando a gente tem a previsão desse inquérito na nossa Constituição para a condução pelo Supremo Tribunal Federal, ele é previsto de uma forma bem mais restrita do que ele foi utilizado. Mas isso é ponto passado, o Supremo já respaldou, né, a legalidade, a constitucionalidade desse inquérito. Agora, até que ponto isso vai se alargar interpretativamente pelo condutor do inquérito para conduzir as investigações daqui para frente e como isso vai ser tratado. Agora, que vai vir retaliação? Vai. Se o Rodrigo Pacheco não der andamento, como parece que vai acontecer, a qualquer pedido de impeachment, independentemente do número de assinaturas, a gente vai ter aí uma pressão política muito grande e começa assim, né? Você começa a pressão popular vai ser muito forte e você começa a ter toda uma movimentação no Congresso de deputados e senadores para fazer essa retaliação, muitas vezes em propostas que são de interesse do governo, que são de interesse da sociedade, da população, de todo o país. Seria mais ou menos como se um vereador de Santos ficasse aborrecido com alguma medida da Larissa e disser, não, vou vetar essa verba da Casa da Mulher, que você está tão empenhada, tão assim, entusiasmada de inaugurar, não é? Exatamente. Na verdade, é a mesma situação, de certo modo, porque a gente está colocando interesses pessoais frente a interesses públicos. Em poderes diferentes, né? Exatamente. E, na verdade, a gente tem que lembrar que são cargos que estão ali como representantes, ou seja, eles estão ali para pensar não no interesse próprio, mas no interesse daqueles que eles de fato representam. Então, primeiro o interesse público, depois o nosso.
A campanha eleitoral desse ano já começou, aliás, ainda não começou, mas vai começar amanhã, né? Na sexta-feira, dia 16. E os debates já começaram. Os 2 primeiros debates entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, de Santos vai ser dia 21, né? O primeiro debate na Band, mas os 2 primeiros debates tiveram momentos assim histriônicos, né? Ontem, do Estadão, o candidato Pablo Marçal, que representa um tipo de comunicação mais atual, das redes sociais, né? Aquela do recorte, da lacração, ele tentou exorcizar com uma carteira de trabalho o candidato do PSOL, Guilherme Boulos. Se eu sou o Boulos, eu digo, deixa eu ver a sua carteira, se tem emprego de estelionatário aí, se tem emprego de guia turístico, mas o Boulos não, o Boulos se irritou, deu um tapa na carteira, né, Renata? Inclusive, eu não sou especialista, até preliminarmente, antes de tratar dessa polêmica, eu não sou especialista em direito eleitoral. Nem marketing político, né? Também não, graças a Deus. Mas eu acabo, né, por força da função que eu ocupo, já há 8 anos, a gente acaba sempre, em ano eleitoral, tendo uma grande preocupação com aquilo que a prefeitura pode ou não pode fazer, embora as consequências, na quase totalidade das vezes, seja para os candidatos e não para a prefeitura propriamente dita, eu procuro sempre ter esse olhar cauteloso, cuidadoso, para que a gente siga exatamente, né, os comandos legais para atuar em ano eleitoral. E essa é uma dúvida que, quando eu sair daqui, que eu vou tirar agora, vamos ver se você vai saber me responder, ou a Larissa, que a gente está falando ainda em pré-candidaturas, né? A campanha começa no dia 16, e isso me causou estranheza a realização, o respaldo legal para a realização desses debates, ainda por quem não é candidato, é só as convenções já foram feitas. Já foram as convenções, mas a gente... A campanha que ainda não começou, então, né? Mas é um pouco estranho você realizar os debates nesse momento. Me parece, eu não me recordo de anos anteriores isso já ter acontecido previamente. Mas eu vou me aprofundar sobre isso. Com certeza tem respaldo legal, porque senão não teria acontecido. Porque o que não falta para esse povo é advogado, e advogado bom e especialista. Mas o que a gente está vendo ali no debate não difere muito de tudo que a gente vê hoje em dia na sociedade, quando se discute na fila da padaria, na fila do supermercado, onde as pessoas, e o nosso aí, vai para as pessoas, a gente pensar, eleitor começar a pensar, né? Até que ponto alguém que exorciza em tom jocoso uma carteira de trabalho tem condições de nos representar na prefeitura da maior cidade do nosso país, e até que ponto aquele que reage de forma agressiva também, e por talvez não ter tido nunca uma carteira, também reage da mesma forma. De qualquer maneira, tem um embate na disputa da Prefeitura de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo é a única do Brasil em que a polarização política nacional se traduz na eleição municipal. Aqui em Santos, por exemplo, não se traduz, no Rio de Janeiro não se traduz, não tem essa coisa de Lula e Bolsonaro nesse momento, né? Em alguns lugares até o partido do Lula e do Bolsonaro estão juntos disputando, como em Mongaguá. E que eu acho interessante em todo esse movimento, né, desde quando surgiu essa dualidade de Bolsonaro e Lula, alguns poucos anos atrás, o que eu acho mais interessante é que o que eu notava antigamente na população, que numa situação entre candidatos muito extremos e com situações como essas que você narrou acontecidas agora, aquele candidato mais moderado, normalmente ele acabava ganhando espaço em situações como essa. Hoje em dia não, né? Parece que a população ela está voltada realmente para aplaudir o circo. E é exatamente esse aspecto que também é muito interessante na eleição de São Paulo, porque você tem 2 candidatos favoritos, né? O Boulos, do PSOL, apoiado pelo Lula, que o Lula ganhou a eleição do segundo turno na cidade de São Paulo, embora não no estado. E o apoiado pelo Bolsonaro, que é o Ricardo Nunes. E tem 2 candidatos tentando abrir espaço aí entre esses 2, que representam maneiras de comunicação diferentes. O Pablo Marçal representa essa maneira da rede social, do recorte, da lacração. Ele faz aquilo para aparecer a cena dele mostrar a carteira de trabalho do Boulos e tal. E o Datena representa uma comunicação tradicional que a gente vê que ele está perdido ali no meio hoje, né?
Pois é, eu vejo que, na verdade, a gente tem muitos perfis, mas precisa também que a população enxergue a questão de inteligência para gerir, inteligência emocional diante de um cenário de crise. Veja, o debate nos revela muito disso. Na verdade, o que eu percebo é que os debates eles revelam muito além das propostas. Eles revelam os perfis dos candidatos, porque as propostas a gente sabe que são coisas que foram pensadas para serem apresentadas, mas é justamente na hora do debate que a gente se dá com cenários de incerteza, porque a gente nunca sabe o que vai ser apresentado no debate, e a gente consegue conhecer o candidato além das suas propostas, que foram planejadas, que foram pensadas, que foram estruturadas para serem apresentadas. E eu acho que existe, sim, muita coisa revelada em debates, e aí eu não falo de um candidato, eu falo de todos os candidatos em todos os debates. Os debates, eles proporcionam uma leitura que vai muito além e que cabe ao eleitor poder conseguir fazer essa leitura independente de qualquer tipo de polarização, independente de qualquer afinidade partidária com este ou aquele partido. Tem razão a Larissa, né? O mesmo Pablo Marçal que tentou desestabilizar o Guilherme Boulos, né, no debate de ontem no Estadão, no primeiro debate da Band, ele surtou quando ele foi questionado sobre um caso de estelionato em que ele foi condenado lá em 2008, 2007, nos primeiros anos desse século. Ele surtou também, ele também se desestabilizou. Chegamos ao final do Opinião Litoral desta quinta-feira, agradecendo muito a presença, a participação da Larissa Paz, da Renata Reis, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte, e a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para 1, e uma ótima quinta-feira para você que você merece.